Meu povo, mais um capítulo da história da Isabelle Vidal, a menina que foi expor o Ítalo Santos, aí depois disse que foi abusada pelo assessor do vereador Leonel Borel, lá do Rio de Janeiro. Está acontecendo muita confusão ao mesmo tempo. O pai dela foi preso, muito expose rolando da verdadeira índole da Isabelle. E eu trouxe aqui hoje 3 pessoas que prometem que vão contar tudo sobre a história da Isabelle. Eu estou com todos eles aqui na tela. Aqui nós temos o Luiz, o Cauã e o Iago. Quem quer começar aí falando? Eu acho que pode começar o Luiz. Luiz, como que começou a história aí? Como é que você conheceu a Isabelle? Como é que aconteceu tudo isso? Desculpa, o mutado foi difícil, sabe por quê? Ela entrou em contato. E o dele Ai, meu caiu. Deus. Caiu, será? Travou a dele também. Luiz, vocês estão com vergonha, gente? Volta Sim, aí. eu tenho muita vergonha. Ah, cadê o Cauã? Mostra Gente, aí. tá sendo difícil, porque eu acho que vazaram meu número agora. Tá de graça. Sério? Mas vou Ela tentar. vazou? Não sei, estão ligando. Naquele split que vocês me mandaram, não tem número de ninguém, não, né? Não. Não. Não, Tá. não. É, Então, beleza. posso. Luiz, começa Tá. falando aí como é que surgiu a história, como é que surgiu Isabelle Vidal na sua vida, diz aí. A Isabelle Vidal apareceu no. Começou nesse caso, nessa movimentação sobre o assunto do Ítalo Santos. E eu já tinha postado dela 2 posts na minha página, né? Dando apoio pra ela. Eu comecei a seguir, ela me seguiu. E nisso ela tinha o quê? 30 mil seguidores. Ela não tinha viralizado, não, o assunto não tava no ápice ainda. Aí o que Luiz, você tem uma aconteceu? página de fofoca, né? Só para quem não tá começando a entender agora do assunto, você tem uma página de fofoca. Então, Isso. é A isso? página, a página é a Explana Famous, né? No qual eu prestei apoio pra ela desde o início, junto com o Iago, que eu não sei se ele tá aqui pra baixo ou pelo Tô lado. aqui. Tá aqui O embaixo. de óculos. Isso, a gente prestou apoio pra ela. Aí, né, a gente entrou em contato também com ela pra ver em questão de publicidade, né? Quanto que ela cobraria pra uma tela de stories. Nisso, no Stories, para minha página, não para o meu perfil pessoal, ela cobrou no valor de R$ 200. Eu fui lá e enviei R$ 50 para ela segurar, né, essa publicidade e não postar de outras páginas. Ela segurou, só que daí ela pegou e falou assim: vamos entrar em contato? Vou entrar em contato com você. Você pode me atender? Posso. Aí foi na hora que entrou aquela ligação lá, que ela conta que ela queria colocar o irmão dela. Ela fala sobre a ideia de colocar o irmão, de como eu poderia postar e tudo mais. Aí foi na. Aí eu fui indo na onda, fui gravando, e foi quando eu coloquei o Iago, que é o de outra página, para entrar nisso, pra gente já ficar esperto, né? Nisso e continuar dali em diante. Luiz, deixa eu ver se eu entendi aqui para quem também está pegando o bonde andando. A Isabelle era uma criadora de conteúdo que tinha poucos seguidores e estava falando sobre o caso do Ítalo Santos. Aí você tem Isso. uma página de fofoca e você já teve contato com o Ítalo Santos no passado, não é isso? E você Já tive contato. intermediou a contratação com uma casa de aposta, Foi, aí não é foi isso? quando eu contei o meu relato para ela, que eu já conhecia o Ítalo, e que o Ítalo também eu conhecia muito bem, inclusive, que eu já tinha feito para ele uma intermediação. Não consegui concluir, por conta que aconteceu assim, houve uns maus entendidos da parte dele, ele já veio querendo expor a situação, pegou uma foto com o meu rosto, falou que ia expor nos stories e tudo mais. Tem Aí alguém depois eu com mandei um áudio bocado de vazado aí áudio. de. Tem alguém com Oi? áudio vazado que está saindo aqui no Quer que a vídeo. gente silencia? Eu acho melhor, porque eu acho que o Tokawa que fica largando. Aí depois que eu Beleza. expliquei pra ela que eu tinha mandado diversos áudios pro Ítalo, né? Que ele tava querendo me acusar e tudo mais de postar. Aí foi na hora que ela se interessou pelo assunto, ela já se engrandeceu, tipo assim, nossa, isso vai ser ótimo. Aí eu falei assim, não, se for ótimo mesmo, pra agregar alguma coisa no assunto que você tá falando, eu posso, tranquilo, mas eu não preciso de arroba no meu perfil pessoal, não preciso de nada disso. Que eu já posto em collab com a minha página, já entra num assunto como se fosse uma matéria. Aí foi quando aí o Iago também começou a contar pra ela relatos que ele já passou com o influenciador Ítalo Santos, né? Entendi. Então vocês dois conhecem o Ítalo pessoalmente, tiveram um contato com ele e você, Luiz, Não, resolveu falar. Não, pessoalmente pessoalmente eu não. Sempre foi não. por conta da página. Sempre foi por conta Ah, tá. de páginas de fã-clube, e por aí foi indo.
Então, o que acontece? O que realmente era para agregar, que era uma denúncia de aliciamento, de questão Foi. de cassino, acabou que transformou em outra coisa, né? Acabou que isso também acaba tirando um pouco o mérito da denúncia, vocês concordam? Quando começa um monte de Sim, polêmica que desvia o foco Sim, do que era para porque ser. exatamente isso. começou a perder o Ela começou a querer assunto. envolver os problemas familiares dela também. Certo. Aí é onde Ficou que mal. entra o Iago na história? Diz aí. Pode começar, Iago. Eu vou mandar minha O mensagem. Luiz me mandou mensagem, né? Falando que estava em contato com a Isabelle Vidal. E aí eu falei assim: Luiz, então, já que não tem nenhuma página postando, vamos postar para ela. Nisso a gente criou um grupo no WhatsApp. Ela nomeou o grupo CPI das crianças, né, Luiz? Isso, E eu vou CPI das aí, crianças, CPI dos negócios, foi isso mesmo. aí com isso, a gente foi mandando as conversas que a gente já teve com o Ítalo, enfim. Aí, só um minuto. Cauã? Aí, não, é porque minha Não, é mãe o veio Iago. aqui na sala. Certo. Aí nisso, a gente publicou na página. E como eu tenho contato com diversas páginas grandes, que nem tenho contato por direct com o dono da Choquei, tenho contato com o dono da página Fofocas, que é a antiga Alfinetei Team, e aí eu encaminhei para eles, né, o que estava acontecendo e o que ela estava denunciando. Porém, Certo. como que era um conteúdo que poderia restringir a página, limitar de diversas coisas, eles acabaram esperando alguém denunciar de uma outra forma, uma forma que dava para postar, para poder publicar. Aí foi aonde que eles começaram a publicar, foi aonde que a gente conseguiu fazer a denúncia dela dar certo, só que passou um tempo, ela começou a se perder, ela começou a querer envolver problema familiar dela e por aí foi. Porque ela falou assim, ninguém fala sobre isso. Só que o Léo Dias já tinha falado sobre isso, inclusive o Ítalo Santos ameaçou processar o Léo Dias, ele falou, pode processar que eu não tô nem aí. A Antônia Fontinelli também, que é uma influenciadora gigante, já tinha falado sobre isso. A Andressa Kelly também, que é outra influenciadora que tem mais de 6 milhões de seguidores no TikTok. Eu não sou tão grande quanto eles, mas eu tinha falado o meu conteúdo específico de denúncia, já tinha feito até live falando sobre isso. Ele estava sendo investigado já pelo Ministério Público da Paraíba, já tinha várias matérias sobre isso, então ela veio como pioneira, dizendo que ninguém falava, só que muita gente já tinha falado, inclusive muitas páginas já tinham postado e o conteúdo tinha caído por causa do teor do assunto, né? Porque o algoritmo do TikTok, das redes sociais em geral, quando ele identifica um assunto meio polêmico, eles acabam banindo o assunto, né? O algoritmo mesmo que faz esse trabalho. Às vezes não é a página que não quis postar, às vezes posta e, como você falou, acaba o conteúdo caindo. Já aconteceu comigo também várias vezes. Então ela chegou na internet como sendo a única que estava falando sobre isso, sendo que não é verdade, que eu mesmo já tinha falado. Só que eu resolvi dar espaço para ela, porque tinha coerência, porque tinha também o depoimento do Luiz, que ninguém tinha até então, um depoimento de um jovem que estava denunciando, então o depoimento do Luiz teve muito peso nessa história toda, e eu trouxe o conteúdo falando da Isabelle, contando a história, e quando ela veio dizer que foi abusada, eu também abracei a causa, postei o vídeo dela dizendo que foi abusada, e depois eu tive acesso ao depoimento do rapaz que foi acusado, ele se dizendo inocente. Então, eu achei, por eu estar cobrindo esse assunto, eu achei coerente, achei justo trazer o cara que está sendo acusado também, para poder o cara se explicar. Né? Eu acho que já condenar a pessoa, né, o tribunal da internet já condenar o cara como se ele fosse de fato o agressor, sem ter provas concretas, isso daí podia até lixar o cara na rua, ele está com medo de sair na rua e ser linchado. Então, assim, eu não estava lá dentro do quarto do hotel para saber o que de fato aconteceu, mas eu achei nada mais justo que trazer o cara, e eu estou sendo escorraçado por isso, o pessoal deixando de me seguir, eu estou sofrendo hate por causa disso, sendo chamado de machista, eu que sou, eu sou totalmente contra o machismo, contra a Red Pill, esse povo da internet, eu sou muito a favor das mulheres, mas diante desse caso específico da Isabelle, por eu já ter percebido antes que ela estava falando coisas desconexas, antes do abuso ela já estava falando de Alexandre de Moraes, que estava sendo perseguida por carro preto, que clonaram o celular dela, que invadiram, que estavam vindo atrás dela. Então ela começou a contar muita coisa que não estava batendo, e por isso eu dei voz pro rapaz. Eu falei, cara, imagina se isso daí
não for verdade, como que o cara tá sofrendo? Pô, de fato, eu não tenho como saber o que aconteceu lá no quarto do hotel, se o rapaz é culpado ou não, mas a gente tem que levar em consideração tudo isso aí que vocês estão falando, toda a história que está acontecendo em torno disso daí. E aonde que entra o Cauã nessa história toda aí? Bom, eu entro nessa história, pois desde o começo eu falei pra eles que essa Isabelle tinha uma índole duvidosa, por causa que ela queria fazer um monte de coisa e ela já era contraditória. Eu acho que a partir do momento que a pessoa quer ir lá e alegar alguma coisa contra a outra, ela tem que ser melhor ou não fazer as mesmas coisas. Ela tava, tipo assim, querendo aliciar o irmão dela, que é o menor de idade, a entrar nessa situação. E eu saí em defesa dos meus amigos, por causa que na primeira oportunidade dela querer abandonar e detonar com as únicas pessoas que ajudaram ela desde o começo, ela fez isso, entendeu? Porque os únicos que ajudaram ela desde o começo, como página de fofoca, que deu voz a ela para outras páginas começarem a postar, foi os meus amigos, sabe? Aí eu achei muito feita a parte dela. Aí quando foi hoje, a gente estava em ligação de manhã, ela simplesmente foi nos stories e começou a vazar o meu número. E eu achei isso uma falta de respeito. Então, assim, mas como que ela queria aliciar o irmão dela? Essa história que eu não entendi muito bem. Ela queria colocar o irmão dela no meio dessa situação como, Luiz? Ela queria colocar o irmão dela no meio dessa situação pra ele postar nos stories dele, tipo, meio que xingando o Ítalo. É que ele já tinha postado, mas meio que ele xingando o Ítalo. Aí ela aproveitar esse up dele xingando pra mim, pra eu e pro Gossip postar nas páginas. Tipo assim, meu Deus, irmão de Isa Vidal xingando o Ítalo Santos, não sei o quê, suposto irmão de Isa Vidal e por aí vai. Pra ela alimentar isso e ela continuar. Igual ela tá alimentando pra ela outros continuar. E ela fez tudo isso pra continuar, pois ela já não tinha mais assunto. Antes do Ela já tá depoimento com 800 mil seguidores, né? Ela queria, esse negócio do irmão dela foi antes do Luiz falar sobre o depoimento dele com o Ítalo Santos. Foi exatamente. E antes do Luiz fazer o negócio, todo mundo sabe que ela, tipo assim, não tava conseguindo nada com isso. Ela tá com 807 mil seguidores. Eu lembro que ela já perdeu 3 mil. Mas já tá caindo já, um pouco. Ela começou, tipo, quando eu vi a primeira vez, ela tinha uns 30 mil, já tá com 807 mil. Eu acho que ela tá criando um monte de narrativa para poder conseguir manter o hype, né? Foi a história primeiro do Ítalo Santos, que foi verdade, foi válido, né? Mas aí, por causa de tudo que aconteceu, acaba que tira o crédito da situação, com certeza. Tira a credibilidade. Aí, depois disso, veio o suposto abuso, que o rapaz está sendo acusado, perdeu o emprego, o cara está desesperado. Depois teve um acidente. Não teve um acidente? Eu fiquei sabendo que ela falou que um carro bateu no carro que ela tá. E sabe se Mas isso é tem verdade? provas concretas, ela só fala. Não tem prova que... Não tem prova nenhuma. Certo. Aí depois o pai dela foi preso. Então olha como é que tem história em cima de história para ela se manter na mídia, né? E lembrando que a própria madrasta dela hoje publicou diversos áudios dela onde mostra o quanto ela ainda tá mentindo. Então, quem for acessar o perfil da madrasta dela vai ver que a gente não tá mentindo e muito menos a madrasta dela. Exatamente. E ela alega tudo isso para as pessoas acharem que, tipo assim, tá todo mundo contra ela, sabe? Ninguém tá com ela, sendo que, na verdade, tá todo mundo ajudando ela e todo mundo que tenta ajudar ela, ela quer derrubar, entendeu? Hoje eu recebi uma mensagem das pessoas falando, ela sempre quer derrubar todo mundo que ajuda ela. Inclusive, ela me ameaçou hoje no direct, porque nos vídeos que eu fiz dela, eu tirei um print do vídeo que ela dizia que tinha sido abusada e usei na thumbnail. Aí ela disse, como pode você usar o print do meu vídeo que eu estava pelada, que você não tem sensibilidade? Cara, foi o vídeo que ela mesma postou, eu só tirei um print, ela estava de top no print, ela começou a implicar com isso. Aí disse que eu tinha que trocar a thumbnail. Aí, para não ter problema com ela, eu fui, troquei a thumbnail e pronto. Desejei paz a ela, desejei que ela melhore, porque, de fato, eu não desejo mal para ninguém. Eu não desejo mal da Isabela. Eu só quero que as coisas sejam esclarecidas e que, se alguém tivesse sido acusado injustamente, que isso venha à tona, né? Porque ninguém merece ser acusado de alguma coisa sem realmente ter feito. Vocês me mandaram aqui um vídeo que prova que ela queria envolver o irmão dela, certo? Sim. Exatamente. Eu acho bom também o Luiz enviar o vídeo dela falando que, se caso ela ficasse famosa, para os dois fazerem uma viagem. Tá no meu perfil.
Certo. Se você puder mandar aqui no WhatsApp, eu coloco depois aqui na sala. Manda, Luiz. Tá. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o vídeo, pedir para vocês silenciarem aí, para colocar o vídeo que prova que ela queria envolver o irmão dela de 16 anos. Certo? Vou colocar aqui. Tudo. Deixa eu te falar, o meu irmão, ele postou um story no Instagram. E aí, tipo assim, tá meio dando a entender umas coisas, entendeu? Só que ele não tá dizendo direto. E o Gabriel é menor de idade. Aí dá pra eu te mandar e a gente fazer uma coisa em cima disso. Como assim? Tipo, de exemplo, o que ele tá colocando? Ele botou assim, não é possível que tô ameaçando a minha irmã. Vou botar a cara também. Botou cara triste e tal. E meu irmão é todo misterioso. A foto de perfil dele não tem nada. Ele não é nada, mas tipo assim... Então ela estava querendo que o irmão dela começasse a se revoltar com a história para poder criar mais uma narrativa para continuar surfando no hype aí da denúncia. Quem olha no perfil pode julgar de primeira que ele é. Mas ele tem 16 anos estudando Adventista, é mó playboy. Dá pra gente fazer isso, entendeu? Essa mídiazinha. Porque as minhas seguidoras já conhecem ele. Quem não conhece vai falar besteira. Agora quem conhece vai defender. Dá pra fazer um negócio aí em cima. Tipo assim, meio que, como é que fala? Meio que, tipo, ele tá, tipo, meio que tacando, assim, tipo, meio que defendendo, aí, tipo, fazer um post, tipo assim, colocando... Tipo assim, meio ameaçando, meio estressado, assim. Meio ameaçando, assim, sei. Aí pode botar como se ele fosse, sei lá, você bota assim, suposto irmão da Vidal, alguma coisa assim. Suposto irmão da Vidal ameaçando o Ítalo Santos. Alguma coisa assim, tipo... Dá pra gente fazer, amiga. Aí você reposta, como que a gente vai fazer? Não, aí eu pego e eu vou repostar minhas stories. Aí eu vou falar em cima, eu vou falar, porra, não sei o que, o povo é maluco, tá falando que... Mas eu não vou falar que você que tá falando, tá ligado? Sim. Vou falar, tipo assim, o Gabriel é criança, tem 16 anos, não sei o que, ele se estressou e postou só os filhos de vocês podem ficar postando merda na internet, vou meter dessa assim, tá ligado? Deixa eu falar, tem uma outra página que também entraria nisso, sabe? O Zip, você quer colocar na ligação aqui? Pra gente fazer? Já mandou mensagem aqui pra mim, já. Mandou? Que eu falei pra ele, falei assim, a Isabela me ligou, vou atender ela. Pode atender. Deixa eu ver se eu consigo colocar a adição a ele aqui. Gabriel é demais, cara, eu vou mandar o arroba dele pra vocês, aí você olha aí. Bom, isso daqui já dá para desmascarar ela, que, na verdade, ela tinha a intenção, né, de denunciar o Ítalo com a intenção de já ficar famosa na internet, de criar um burburinho e de conseguir crescer, tanto que conseguiu, né? Já está com 807 mil seguidores. Agora também tem uns prints aqui que vocês me mandaram. Eu vou botar aqui na tela, peraí. O Cauã mandou os áudios também, no qual que ela ficou ameaçando. Ela já tava pegando no meu pé já há semanas já. Já há semanas que ela tava irritando eu em direct, querendo ver o que eu posto, que eu deixo de postar, querendo mandar no meu perfil, querendo que eu enlouquecesse junto. E eu não ia ficar numas stories, tipo, enlouquecendo. Meu Deus, não sei o que é Soraya, meu Deus, que isso aqui é Virgínia. Que Virgínia e Soraya aqui, né? Pra outro Esse campo. aqui foi ela que te mandou por direct, ó. Deixa eu ver, isso aí foi mesmo. Porque ela começou a responder, tipo, fotos que eu postava, querendo que eu apagasse, e por aí foi indo. Deixa eu entender. Amigo, deixa eu te falar. Me questionaram aqui por que eu tô ficando doente por causa disso. E o próprio menor tá postando foto sensualizando. Então, no caso... Calma, desliga o microfone rapidinho. O próprio menor tá postando foto sensualizando e agindo como se nada tivesse acontecido. Você é o foco da investigação e parece que não tá dando tanta importância. Então, ela está questionando aqui que você, postando foto sensualizando, estaria tirando o crédito do que estava sendo debatido. Sim, né? a todo momento ela estava morrendo de medo, tipo assim, de qualquer coisa que eu postasse, perdesse a credibilidade dela. Não sim sobre o meu vídeo, mas sim sobre ela, entendeu? Todo momento ela estava focando nisso, tanto nas ligações, ela estava prezando a imagem dela, entendeu? Tipo, ela já estava assim, meu Deus, já cresci mesmo, já... Entendeu? E é o que ela queria, é o que ela provou, ela na ligação, ela falando que se ela ficasse famosa, ela ia não sei o que viajar, e por aí foi indo, é o que ela queria, e o que infelizmente ela conseguiu. Só que agora ela tá se perdendo nos argumentos e, né, tá essa loucura. Então, conselho para tu mesmo, para você não tomar hate, você precisa manter a postura que você estava no vídeo. Estou te avisando porque eu tô pela causa. Eu tô para prender ele para ir até o final. Não botei minha cara tapa à toa. A melhor coisa que eu fiz foi sair daquele grupo. Que grupo que é? O grupo que ela mesmo criou, CPI das crianças lá. Ah, tá. Então, e agora tá dando de maluco. Eu não vou morrer por sua causa à toa, não. Antes de eu morrer, eu posto tudo sobre todo mundo. Depois eu dou um tiro na minha cabeça, o bagulho tá sério, porra, tomar no cu, você tá calmo por quê? Aí você responde, ok, amigo, mas também tem...
Todas as nossas calls A gravadas. raiva. Foi Fala a aí. hora que eu peguei e falei pra ela, que ela começou a me ameaçar, eu peguei e falei assim, então tá bom, tem todas as ligações e as call gravadas. Aí foi quando ela literalmente, tipo assim, ficou super mansa. Mudou totalmente o intuito dela, que daí, tanto ontem lá nos stories, ela fingindo que tinha alguém que tava perturbando ela e o Iago, sendo que não era. Quem que tava me perturbando era ela, mandando um áudio pra mim, xingando o Iago, na ligação brigando com o Cauã e por aí foi indo. Vocês acham o quê? Que ela realmente acredita nessas histórias aí, que tá todo mundo envolvido, Alexandre de Moraes, Virgínia, que o rapaz lá que foi ajudar estava com o microfone no corpo? Ou vocês acham que ela acredita que é alguma coisa da cabeça dela, ou vocês acham que ela está inventando mesmo para ficar famosa? Eu acredito que é alguma coisa da cabeça dela, porque a Virgínia não tá cuidando nem das filhas dela, né? Lá, Não, uma correria, término dela e tudo mais. O que tem a ver Virgínia? O que tem a ver Soraya? O que tem a ver. Gente, não tem, não O que bate, que não tem a conecta ver as Alexandre de histórias. Moraes? As histórias não batem, não entra no contexto. Então, assim, eu acho que realmente, no início, eu não vou tirar o mérito dela, que realmente ela voltou um assunto que no qual tinha bastante gente meio que tampando esse assunto, e aí ela conseguiu voltar com tudo, só que ela acabou se perdendo, né? Ela queria tanto seguidor, tanta fama, que ela acabou se perdendo, começou loucura e por aí foi indo. bom, eu E acho. vai, pode Pode falar, falar? cara. Bom, eu acho assim, que no começo, eu já também, já nunca acreditei muito nas histórias dela. Só que no começo, eu tava começando a acreditar que realmente ela estava enlouquecendo. Só que agora, eu não acho que ela está enlouquecendo. Eu acho que realmente ela é uma pessoa desse jeito, entendeu? Não é loucura. Ela realmente tem essa índole duvidosa. Ela realmente é essa pessoa que quer derrubar todo mundo que ajuda ela. Entendeu? Não é, ai, ela tá ficando louca. Porque usarem isso como ela tá ficando louca, ou ela mesma usa isso, só vai ganhar vantagem, entendeu? Querendo ou não, ela vai se passar de coitada no final. E eu acho que esse já não é mais certo a se falar, porque eu acho que ela já não tá ficando mais louca. Entendeu? Como as pessoas dizem, eu acho que ela sempre foi mesmo, assim. Ela sempre teve um. Cara, Sempre. para a gente fechar aqui o assunto, que eu sei que vocês não têm nada com esse assunto específico, Não. mas é que eu vi hoje, assim, por alto, a madrasta dela falando que o pai dela foi preso, certo? Isso é um fato, o pai dela foi preso. Aí ela começou a ligar o fato do pai dela preso com o Ítalo Santos, como se o Ítalo Santos tivesse perseguindo, tivesse conseguido o pai dela ser preso. Só que o pai dela foi preso por um assunto totalmente diferente, que ninguém nem sabe o que é, e ela começou a criar essa narrativa que foi Ítalo Santos, que arrumou um jeito de prender o pai dela, levou o povo para frente da delegacia para fazer protesto, e o próprio pai dela está contra ela nessa história, a própria madrasta está contra ela, porque está prejudicando, porque não Sim. tem nada a ver o assunto com o Ítalo Santos. Vocês sabem alguma coisa disso? Me atualiza aí. E em questão sobre o pai dela, a gente não sabe, né? Ela postou a história dela, no qual ela mesma acredita, e tem gente que também acredita, né? Que seja o Ítalo Santos, que seja atrás do pai dela, da família dela. Eu acredito que, né? A Ítalo Santos não deve nem estar se preocupando nisso, mas também nem ligo pra Ítalo Santos, né? Que pra mim já enjoei Mas a dele e própria enjoei dela. madrasta dela disse que não tem nada a ver, que eu cheguei a ver os stories, só que eu não consegui. Depois eu perdi qual era o perfil e não Então, consegui gente, se a salvar a própria tela. madrasta dela, que é do convívio com o pai dela, sabe mais sobre, e ela tá postando sobre, uai, igual que não tem Até, como até, acreditar. até o próprio pai dela mandou áudio pra ela falando que não tinha nada a ver com isso. Mas ela insiste em querer passar que tudo é culpa das pessoas. E que tudo o Ítalo Santos está envolvido no Estado, no governo, com Alexandre de Exato. Moraes. Ele domina o mundo, o Ítalo Santos. Né? Tá babado. Tô até com medo de acordar com o Ítalo Santos aqui. Essa palhaçada. Gente, mas é demais, de verdade. Demais, porque um assunto foi ligando em outro, aí foi perdendo. Se ela tivesse só ficado naquela pauta, o povo já tava postando. O Iago mesmo entrou em contato com a Choquei, com o Rafael, pra ele postar. E ele explicou que as postagens estavam caindo, e por aí foi indo. A gente Eu tentou o cheguei a ver um máximo. print do Stasco OK falando que chegou a postar e a postagem caiu. Foi. Então aquela narrativa de porque as páginas de fofoca não estão falando, isso daí não é verdade, porque lá atrás o próprio Léo Gui já tinha postado também. Uhum. Quando Isso surgiu aí a denúncia. não é verdade, até portanto que desde o começo quem tava ajudando era eu e o Iago, ela aparecer na mídia, ela postar e por aí foi indo. Lógico que também não tira o mérito do que depois vários influencers, depois do meu vídeo, no qual eu postei meu relato, diversos influenciadores da plataforma do TikTok, tanto da plataforma do Insta, começaram a falar sobre o caso em si.
entendeu? Reagiram e por aí foi indo, mas não deixa de tirar o quê? A questão que eu e o Iago, desde o início, a gente ajudou ela, e agora ela simplesmente está se enlouquecendo e tá entrando em surto com a gente, entendeu? Aí eu não Mas ela ia tá ficar... entrando em surto, como ela vazou o número de... O que ela tá falando mal de vocês? O que ela tá falando de vocês três? Pode começar, Iago, pra falar sobre. Ela falou assim que em momento algum ela tentou entrar em contato com a gente, que a gente postou porque quis. Ela também postou diversos prints do grupo, agora eu não lembro, mas... Ai, eu não tô Aí lembrada ela agora. começou a envolver a influenciadora Luana Couto, que não tem nada a ver no assunto, que foi quando eu mandei pra Isso. ela... Ela começou a envolver mais gente do que já estava envolvida, entendeu? Pra ela tentar ser alimentar ela, pra certa. alimentar ela. Essa Luana Couto, ela fala de quê? Como é que ela foi envolvida na história? Essa Luana Couto, ela se pronunciou, que nem outros influenciadores, sobre o caso depois que ela havia postado que tinha sido... Entendi. Aí ela envolveu a menina como? A Luana falou e ela envolveu como na história? Ela envolveu a Luana Couto falando assim que ela só tinha postado por engajamento, enfim. Mas isso é Exatamente. normal, né? Quando o assunto está em alta, a tendência é que Sim, vários com certeza. influenciadores falam sobre o assunto, né? Verdade. Sim. Vocês têm mais Inclusive, a própria Luana Couto postou nos stories, falou assim, o Brasil preocupado com ela e ela preocupada em falar de Luana Couto. Entendeu? Sim. A própria Luana disse isso. Então, beleza. Querem falar mais alguma coisa para encerrar? Eu quero falar assim. Eu quero falar que eu acho que ela é uma folgada, entendeu? Ela fala tanto que ela tem direito de ir pra onde que ela quiser, que ela tem o livre-árbitro. Eu acho que ela é uma folgada, vem defender as páginas de fofoca, tá? Porque, querendo ou não, ninguém tem a obrigação de postar ela. Eu sei sim o que aconteceu com ela. O que ela alega disso ter acontecido com ela tipo assim, foi muito forte, entendeu? Mas só que ela é uma folgada. Ela quer obrigar as pessoas a postarem ela, sendo que ninguém tem obrigação nenhuma de postar. Então ela tem que agradecer, sim, quem ajudou ela desde o começo, que foi o Luiz e o Iago que postou ela, entendeu? E ela é uma ingrata. Essa é a verdade. Mas que Cara, eu tem mesmo, obrigação. eu crio conteúdo de denúncias há anos e anos e anos. Tomei um monte de processo e eu não tenho a quantidade de seguidores que ela ganhou. Pra você ver como que funciona. Mas do mesmo jeito que a gente vai subir, É, o a mesmo gente jeito vai que ela descer. ganha, Ela também perde. Exatamente. Beleza, o Luiz quer falar mais alguma coisa? Não. Já finalizou. O Cauã já finalizou, já falou tudo que eu queria falar, literalmente. Certo, muito obrigado aí pela presença de Obrigada, vocês. gente. Gratidão, Obrigado. tamo junto. Valeu, obrigadão. Obrigado Tchau, por tchau. vir, gente. Valeu. Valeu. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.